Na mesma linha inspirada pela internet, A Vida em um Dia está nos programas especiais do festival. A partir de material captado na rede mundial, o diretor Kevin MacDonald retrata o dia 24 de julho de 2010 em imagens de mais de 60 tipos diferentes de câmeras. A Mostra Competitiva Nacional tem a intimidade do artista plástico Nelson Lerner em Assim É Se Lhe Parece, de Carla Gallo. Já o diretor Silvio Tendler mostra Tancredo, a Travessia, sobre a trajetória de Tancredo Neves, o presidente que foi eleito, mas não assumiu o poder. Além do diretor Tony Venturi, que recupera as memórias da infância em Vocacional, uma aventura humana. Por alguma coisa que eu preciso. A competição brasileira de curtas tem o diretor Eduardo Coutinho no tempo em que trabalhava para a TV, em Coutinho Repórter. Além de um depoimento histórico do antropólogo Darcy Ribeiro, no filme de Roberto Berliner, Meia Hora com Darcy. E uma homenagem ao poeta Carlos Pena Filho, feita por 20 artistas. Ver por que ela está fazendo isso. Antes da gente sair para o break, você falou que não pode ser menos que um salário mínimo, mas uma média Então, de São Paulo, por exemplo, qual em em termos carteira? de São Paulo, faixa de mercado, existem as que dormem. Isso vai variar. Se ela tiver uma boa experiência, se ela tiver tempo de serviço, a média hoje é R$ 1.500 quando dorme. Com quatro folgas remuneradas uma folga de direito semanal, por mês. Isso a lei dá um dia de folga. Essa lei é muito antiga, então, assim, existe a lei, mas na prática não funciona assim. Dificilmente uma babá quer trabalhar com uma folga por semana. Claro. Geralmente ela sai sábado, depois do almoço, na hora do almoço. Alguns pais até negociam isso para que essa babá não saia rápido do emprego. Okay. Faixa para dormir em torno de 1.500, um pouco mais, um pouco menos. Para não dormir na faixa de R$ 1.000, um pouco mais, um pouco menos. Quer dizer, aí vai depender da experiência da babá, da disponibilidade, né, do tempo que ela tem e do poder de negociação. Floresta Negra, que tem um pedaço. Venceu algo agora aqui. O que eles vêm vender isso aqui? Para quem? Pagando o quê? Nada. So don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Right up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Trabalhando na consequência, nós encontramos o animador Pedro Ivo, que contou a maior história de passarinho pra gente. Fala aí, Pedro Ivo. Eu sempre tive curiosidade a forma como os pássaros eles têm essa liberdade. Eu acho que vem muito do ser humano pensar, pô, como seria se tivesse a liberdade de voar, de
de não ter limites. E então essa foi mais ou menos minha inspiração principal para fazer um filme, né? A minha ideia principal é a migração. Já vem da natureza deles, né? Esse desejo de migrar e sair do lugar. Mais ou menos na técnica de animação. Cenários meu pai ajudou. Tem no final eles são com recorte. Para mim foi um trabalho que me ensinou muito, porque a gente tem uma noção do filme, como fazer, mas quando a gente coloca o projeto na nossa frente, então você vê o desafio, né? E eu ter conseguido passar por esse desafio foi muito bom. Ao mesmo tempo eu vejo e me traz uma motivação maior para fazer outros filmes, contar outras histórias, então eu acho que eu tô nesse voo também. Eu entrei junto com os pássaros. Thomas Edison e os irmãos Lumière são os precursores do cinema mais aproximado que temos hoje. Certamente eles sabiam o que queriam fazer. Foram tantos anos de trabalho e dedicação, certamente nascia aí o amor de fazer cinema. O cinema ditou moda e costume e, principalmente, um estilo de vida. A produção do cinema fez surgir vários atores que se tornaram ícones até hoje. Sophia Loren, Brigitte Bardot, Marlon Brando e Charlie Chaplin. E agora se acomode na poltrona que começa mais um pós-factum sucesso de bilheteria. Olá, seja bem-vindo, telespectador e a plateia aqui presente. O Pós-Factum de hoje será sobre cinema. Contamos com a presença de uma pessoa muito especial. A relação dele com o cinema é antiga, com a busca de um sonho. E foi nas ruas e no lixo de produtoras que ele alcançou seu objetivo. Para contar a sua trajetória de hoje, a gente chama o senhor José Luiz Agatti. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Zagatti. Pode sentar por aí. Eu queria saber, Sr. Zagatti, quando foi que começou a sua relação com o cinema? A relação com o cinema aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Foi a minha primeira... minha irmã me levou ao cinema, isso no interior de São Paulo, onde eu nasci, né? Minha irmã me levou ao cinema num domingo, numa matinê, no colo, então nasceu a paixão pelo cinema daí. E o senhor lembra... 5 anos de idade. 5 anos de idade? E o senhor lembra qual que era o filme que passou? Então, eu me lembro, foi uma coisa muito... Uma coisa impressionante, né? Eu entrei, via o público, e o que me encanta muito é a plateia, sabe? Porque senão não adiantaria ter filme na tela e nada, mas a plateia, todo mundo ali nos bancos, e eu via a luz que vinha lá de cima do projetor e aquele ruído, né? E o movimento na tela. O filme era em preto e branco, e isso foi em 1955. E tinha cavalo, e homens a cavalo, e de chapéu, era filme de cowboy. E eu não sabia, depois, mais tarde, eu fiquei com aquilo na cabeça e minha irmã me explicou que era o filme, o Billy the Kid, que estava passando. Então, era Billy the Kid. O senhor é o mantenedor da sua família, né? Qual é as suas funções? O senhor trabalha de quê? Olha, depois que eu estive no cinema, Fernando, logo em seguida a gente veio morar em Taboão da Serra, não para ficar, meu pai pretendia voltar logo para o interior, mas ele acabou ficando por aqui mesmo.
E eu conheci um cinema em Taboão da Serra, o Tupi, e eu me encantei ali com aquele cinema, porque eu tinha recentemente ido a um cinema no interior de São Paulo, aquele encanto assim, impressionante, e eu me encantei ali com o Cine Tupi que existia em Taboão da Serra, porque parecia muito aquele cinema popular, cinema de bairro. Você passa na rua, você vê os cartazes, o filme em cartazes ali e tudo. E eu ficava encantado ali em frente ao Cine Tupi, porque para mim parecia que era o cinema que eu tinha visto no interior, o Cine São Mateus, né, chamava Cine São Mateus lá no interior de São Paulo. E eu quis fazer isso, só que eu nunca consegui. Durante toda a minha vida, trabalhei disso e daquilo, eu não consegui realizar. Em 90 fiquei desempregado, mas sempre queria fazer um cinema. A minha paixão era colocar um projetor para funcionar e fazer a alegria das pessoas através do cinema, que é impressionante o cinema, né? E além dessa paixão, eu não consegui. Além dessa paixão, a nossa produtora, que foi atrás da vida do senhor, descobriu que o senhor teve um time de futebol. Também. Como foi essa história do time de futebol? Também. Carioquinhas Futebol Clube. Pois é, nos anos 60, então, eu criei um time de futebol de meninos, né? Eu ganhei umas camisas velhas lá e eu arrumei uma bola e eu fiz uma caixinha de massagem assim, né? Uma cruzinha vermelha e eu colocava álcool com cânfora ali dentro, eu levava, que eu via que o pessoal usava aquilo, né? Eu arrumei umas camisas velhas e eu fiz um time de futebol de moleque e a gente levava as camisas no saco. E o time ganhou o nome de Carioquinha, sugestão de um amigo meu, que eu acho que ele já faleceu, chamava-se Carlinhos, e ele era carioca. E ele sugeriu esse nome, Carioquinha Futebol Clube. Então a gente fez uma plaquinha e levamos lá pro bar e ficou lá, Carioquinha Futebol Clube. E de repente esse time, aí os adultos que frequentavam o bar, então resolveram melhorar aquele time de futebol e virou um Corintinho do Jardim Maria Sampaio. E foi um grande time, até. Muito legal. Agora voltando à história do Minicine Tupi. Pois é. Quando o senhor criou, o senhor teve ajuda de alguém para criar o Minicine Tupi? Menino, é impressionante, cara. Em 90 eu fiquei desempregado, né? Eu não conseguia realizar meu sonho. Uma vida inteira você tentando montar um cinema, não com a intenção de vou montar eu não sou um empreendedor, não montei um comércio, uma empresa de cinema, como muitas pessoas, não conhecendo a gente, vê pessoas agacham em empreendedor. Não sou empreendedor, não montei um empreendimento, porque eu vivi toda a vida, passei toda a minha vida na periferia. Eu sei as dificuldades que eu passei, eu sei que hoje muita gente passa dificuldade na periferia, apesar que hoje as pessoas têm muito mais facilidade para as coisas, vivem até melhor do que nos meus tempos de criança. Hoje é bem diferente. Naquele tempo a gente usava pé no chão, e eu ia para a escola de pé no chão nos anos 60. Melhorou de lá para cá. Eu queria fazer cinema para as crianças. Eu fiquei desempregado em 90, nunca conseguia. Em 90 eu comecei a trabalhar de catador de papelão, porque eu fiquei desempregado. E gastei o dinheiro que eu havia recebido da indenização e eu não conseguia emprego. Eu estava com 40 anos, eu não conseguia mais emprego. E eu ia todo dia para o centro de São Paulo na procura de emprego e voltava à tarde. É dureza, hein? E a família ali para comer. Eu falei, o jeito é pegar papel na rua, que eu vi que tinha tanto material jogado na rua. Fiz um carrinho, graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu conseguia dali o sustento da minha família e eu realizei o meu sonho, que eu alimentei durante toda a minha vida. Eu realizei foi com catador de sucata, né? Catador de lixo, como que muita gente fala. Muito pelo contrário, eu não sou catador de lixo, porque o lixo a gente deixa para o coletor levar, a gente pega o que vale dinheiro, o material que se aproveita, né? O lixo não. E foi assim que o senhor acabou montando o E foi assim, aí com esse trabalho, porque Deus escreve certo por linhas tortas. E aí a gente fez uma visita lá no Minicine Tupi, e a gente vai mostrar agora como é que o senhor faz esse cinema lá na sua casa. Estamos no Taboão da Serra, na casa do Sr. Zagatti, onde ele mantém o Minicine Tupi dentro da garagem de sua casa. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho que reúne solidariedade, perseverança e paixão pelo cinema. Existe muito mais mistério entre o homem e o lixo do que imagina a nossa vã filosofia. Lixo? Para o catador de papéis José Luiz Zagatti, morador da periferia de São Paulo, não é bem essa palavra. Reciclável é um termo mais apropriado,
pois foi com esses materiais que ele construiu seu grande sonho. Aqui cada projetor desse tem uma história. Alguns foram encontrados no ferro velho, né?